Ai, Carol, eu já li muito, mas hoje eu não leio quase nada, não sei o que aconteceu. Hoje eu trouxe para você um livro que vai fazer você retomar o seu hábito de ler. Eu tô falando de O Vilarejo, do Rafael Montes, que é um livro de horror muito propício para esse mês de outubro de 2025. Esse livro aqui não é indicado para pessoas que se impressionam facilmente, porque nele há muitas cenas de violência, tortura, canibalismo e situações perturbadoras. Esse livro vai fazer a sua memória se lembrar do que a leitura pode te proporcionar de sentimento, de emoção, como o choque, o horror, o espanto. E como ele é curtinho, você vai querer ler mais. E daí você pode emendar outras obras do Rafael Montes, que ele escreveu vários outros livros, como Jantar Secreto, Suicidas, Bom Dia Verônica, e até virou série. Bora pro enredo? O Vilarejo é um livro de contos. São 7 contos, 7 histórias que se passam nesse mesmo lugar, nesse mesmo vilarejo. Cada história vai abordar uma família diferente ali do vilarejo. Mas por que exatamente 7 histórias? Cada uma das histórias representa um pecado capital. Essa galera que vive no vilarejo está enfrentando um período muito complicado de frio, de guerra. Então, eles passam fome, eles passam várias necessidades, eles têm problemas de locomoção, não conseguem sair ali do vilarejo e várias coisas estranhas começam a acontecer. O contexto aqui da criação desse livro é de que se trata de uma tradução de um livro que foi escrito em uma língua morta, no caso, a língua morta dos povos cimérios. Esses textos foram escritos por uma mulher chamada Eufrida. E quando essa mulher morre, naturalmente os livros dela são passados adiante para outras pessoas da família. Porém, a bisneta dela não quer ficar com os livros e ela doa todos os livros. E se ninguém quiser os livros, ela deixa claro que vai queimá-los. Quando esse tradutor descobre isso, ele tenta traduzir essa obra. Mas como se trata de uma língua morta, ele precisa de ajuda. Porém, as pessoas que ele conhece que conseguiriam ajudar a traduzir essa obra se recusam sem dar muitas explicações. E isso já começa a criar um clima de mistério. Afinal, por que a bisneta não quer ficar com os livros? O que tem ali naqueles livros, nesses contos, que ninguém quer traduzir? Então, o tradutor, com a ajuda de um dicionário de italiano e cimério, acaba traduzindo sozinho mesmo os contos. Eu vou mostrar para vocês cada pecado capital que cada história representa, mostrar também as ilustrações do livro. Esse toque quem deu foi meu irmão. Ele disse: você tem que mostrar mais o livro físico nos seus vídeos. O primeiro capítulo do livro vai retratar o demônio Beelzebul, que representa o pecado capital da gula. Vai mostrar um membro do vilarejo saindo de casa e deixando a esposa e os filhos enquanto ele vai buscar comida. Eles já estão passando muita fome. Mas quando ele volta, ele tem uma grande surpresa em relação ao que a esposa faz, porque os filhos estão morrendo de fome e não conseguiram aguentar o pai chegar. O segundo conto vai apresentar o pecado da inveja. Então, vai mostrar ali a vida de 3 irmãs. Uma delas acaba arrumando um namorado muito legal e a outra fica com inveja. E essa inveja leva a um final bem drástico. O terceiro conto se chama Lúcifer e ele vai representar o pecado capital, orgulho. É sobre um negro caolho que chega ali no vilarejo fugindo da guerra e ele está procurando a família dele que ficou perdida. Quando ele não consegue sair do vilarejo e ir para outro lugar,
ele consegue estadia na casa de uma mulher, que no início parece ser uma boa pessoa. Aos poucos, na trama, você vai percebendo que na verdade ela se sente muito mais superior a ele e começa a tratá-lo como um escravo. Asmodeus é o quarto demônio e o pecado capital que ele representa é a luxúria. É um homem que acaba desejando uma moça e quando eles se relacionam, ele descobre algo a respeito dela que é meio pesado. Belfegor é o quinto conto e ele vai representar o pecado da preguiça. Mamon é o sexto conto e vai representar o pecado capital da avareza. Satã é o sétimo e último conto e vai representar o pecado capital da ira. Em relação ao estilo de escrita do Rafael Montes, um aspecto que eu gostei bastante é que ele se empenha em criar um ambiente para você ficar imerso na história. Quando você está muito imerso na história, as reviravoltas que acontecem nela são muito mais intensas. Inclusive, do meu ponto de vista, a maior reviravolta desse livro é uma imagem. Lá no fim do livro tem uma foto. Quando você reconhece de quem é que o autor está falando, você fica, meu Deus! Você não vai ter muita dificuldade em ligar os pontos na trama, porque sim, um personagem que aparece em um conto pode muito bem ser o protagonista no outro conto. Mostra uma certa complexidade na construção da trama, porque o autor precisa ligar tudo isso depois. Se ele consegue amarrar bem todas essas pontas, eu acredito que de fato ele teve êxito ao construir o enredo. Esse livro, para além de uma simples leitura de entretenimento, é um lembrete para você sempre refletir a respeito do que o ser humano pode fazer quando ele perde a sua humanidade, quando ele ultrapassa os limites da moral que ele mesmo constrói. Então aproveita esse livro para rever quais são os seus valores e aproveite a leitura.